Rivalino, muito bem-vindo, né, para mais esse bate-papo aqui. Já emendando aqui, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse, né? E já emendando aí também essa pergunta, né? Qual a importância do TDF, do RC, nesse momento de mudança da nova reforma tributária? Obrigado aí, boa tarde. Então, Nailson, quando você fala nessa sopa de letras, tá? TDF, TRC, reforma, TDF é o Tax Declaration Framework. É uma ferramenta, um framework da SAP para entrega das suas obrigações acessórias e suas obrigações diretas, bem como apurações de ECF, ECD, EINF. O DRC seria o filho mais velho, aquele que aprendeu com a experiência do irmão, cresceu e se desenvolveu. Então, o DRC é o Document Report Compliance. É uma ferramenta da SAP, um framework, que roda no S/4HANA, roda em cloud, para entregar as obrigações fiscais ou representar as entregas que a organização tem que fazer para com o fisco. Dentro dessa mesma linha, tá? Você falou aí sobre reforma tributária, tá? E nesse momento nós temos sim uma grande mudança. Eu costumo dizer que essa mudança começou em 2008, quando bateu a ideia de se falar, vamos reformar os impostos no Brasil. Okay? Partindo do princípio que nós temos 85 situações fiscais diferentes para as empresas organizar essa gama de resultado para entregar para o fisco, é assim, um trabalho enorme, tá? Que chega a consumir 50% do ano da empresa para a área de análise fiscal. A reforma tributária vai ao encontro desse sentimento de reduzir, de condensar essa forma de tributo, essa forma geral de tributar o país. Okay? Então, nós saímos de uma esfera onde nós temos 85 IVAs para cair numa esfera onde nós vamos ter 3 impostos. Okay? É lógico que teremos suas variações, isso aí vai subir aí de 15 para 30, mas não serão 85. E isso aí é um período muito grande. Tá? É uma transformação muito grande. Ela vai passar aí em 2026 até 2034. Não extinguindo os impostos antigos, por exemplo, de dentro do meu SAP. Aqui é um paralelo. Isso, porque eu preciso de consultar esses dados, eu tenho que ter informação desses dados, mas que em determinado momento nós vamos conviver com esses dois cenários, impostos novos e impostos antigos na mesma nota. Okay? A gente falou sobre as siglas, né? Sim. Mas a gente pulou sobre um ponto importante, que é a pessoa do Rivalino aí. Quem é você? Sim, onde você trabalha? O que você faz? Como é que você ajuda os SIGs? Eu comecei com o SAP em 96. De 96 para cá, passei por várias transições do SAP, vários upgrades, várias novas versões. Sou consultor de MM, trabalhei com WM. Depois eu me desenvolvi na área de tax, na parte tributária, justamente pelo fato de ter atuado na área fiscal. E hoje eu coordeno o SIG TDF, que é a parte de Tax Declaration Framework, na Azug, como voluntário. Esse SIG recebeu a nova sigla IDRC, pegou o documento de Report Compliance. Na área da Arcelor, tá, eu atuo hoje diretamente na área de projetos de tributação. Hoje você tem ideia de quantos projetos simultâneos está se tocando pela reforma tributária? Bom, temos. Só para ter um número, Temos. Tá, hoje nós temos aí mais de 20 projetos tributários diferentes. Ok? É lógico complexidades diferentes. É lógico que a reforma tributária ela abraça todos os outros projetos que estão em andamento. Bom, do ponto de vista técnico aqui de processo, quais são os maiores desafios que as empresas que utilizam a SAP, né, enfrentam hoje para preparar seus sistemas para a mudança proposta da reforma tributária, do seu ponto de vista? Olha, um dos maiores desafios é a mudança cultural. O primeiro maior desafio, ele não é nem de TI. Como você vê isso? Porque assim, se não tem um entendimento, né? Se não tem um entendimento claro, né? Se chama as consultorias e passa um entendimento que não para em pé, né? Então esse processo ele não vai fluir, né? Não vai. Como é que você, com a sua experiência que você tem aí, como é que essas discussões em empresas têm que ter? Mais amplas, mais saudáveis, papos difíceis que a gente tem que ter, né? São situações, sabe, Nailson, que assim, levam as empresas a pensar, ok? Por que eu já não montei o meu comitê de reforma tributária antes mesmo da reforma tributária? Por que eu não comecei a falar de impostos ou de operações fiscais, entendeu? Que geram valor para a minha empresa, para o meu negócio, antes mesmo deles mexerem nisso?
Entende? Se antecipar, né? Você antecipar isso. Um outro fator importante disso é a base de dados. Ok? Por que eu não trabalhei a minha base de dados antes da reforma tributária? Uma base enxuta, ela garante que seus processos estão aderentes, ok? E que seus resultados serão assertivos, ok? As empresas, em algum momento, elas negligenciam isso, entendeu? Tanto a base de dados, quanto o estudo teórico, entendeu? Depois vem a parte de custo, a parte do investimento em TI, que a TI já não é mais apoio, entendeu? Hoje a TI, ela é parceira do negócio, ok? A sua empresa hoje por algum motivo, a área de TI, ok? Você fica com N operações no Brasil inteiro parado. Perfeito. E isso é perda, entendeu? Então, assim, estratégias para isso, tá, que a gente pode pensar é justamente o quê? Qualidade dos dados. Montar um comitê para reforma, estruturar mesmo esse pensamento jurídico e fiscal tributário, ok? E aí sim, caminhar para a área da TI. Opa, a TI tem que mudar o sistema, a TI tem que adequar o sistema, mas eu já conheço do meu negócio. Então, vamos trabalhar em conjunto. Sim. Então, não existe assim, olha, sai uma nota, cara, vou demorar para aplicar, não. Porque o tempo é tão curto que se essas duas mãos aqui não tiver dada, o insucesso é uma certeza, né? O outro ponto é justamente esse que você tocou, o tempo, o fator tempo. Uma vez que eu não estruturei lá atrás, agora a minha corrida é contra o tempo. Em janeiro agora nós já temos a obrigação de mudar o XML e incorporar os novos impostos. Se eu não tenho conhecimento dos impostos, independente disso, agora em janeiro, eu tenho que incorporar eles, entendeu? Então, mesmo que seja informativo. Mesmo que seja informativo. Então, assim, o fator tempo é algo prejudicial às empresas nesse momento. Sim. Você que já tem uma experiência de SAP e tal, nós não estamos falando de uma postergação do SAP. Não. Nós estamos falando de uma postergação que todo mundo tem em mente. Cara, o governo vai postergar isso, não vai postergar, porque a medida já assinada, já votada, já é pauta. Justamente. Isso é lei, né? E você não existe assim, ó, eu vou dar um passo para trás na lei, né? E a estratégia do governo foi boa nesse sentido, ok? O governo, a partir do momento que ele instituiu a reforma tributária, ele já mudou a legislação, ok? Sim. Para que as novas leis sobre reforma tributária já sejam ordinárias. Ou seja, a lei já entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, ele já mudou isso lá, ok? Então agora a gente esperar e aguardar as mudanças que virão na sequência. Sim. Tem um ponto aqui quando a gente fala de migração, né, para o S/4HANA, né? A gente conhece que já é uma ferramenta bastante sólida. No nosso caso, a gente já está no RISE, né? A gente já tinha tomado decisão bem anterior, já estudando e preparando, né, onde eu trabalho, para esse momento que a gente chegou. Então, eu olho para alguns companheiros meus do agro e falo, cara, eu preciso aplicar 2 notas. Tem cara querendo aplicar 600, 700, ninguém sabe onde isso vai parar, né? E aí, quando você olha o que impacta essa adaptação da reforma tributária, né, hoje, desses RPs aí, ela ajuda ou complica? Quando a gente fala que a gente tem um mega de um sistema, um RP robusto desse. Qual é o seu ponto de vista? Essa pergunta, no meu ponto de vista, eu até citei isso em um dos fóruns meus da Azug, junto com a SAP, junto com várias empresas, ok? Que é o quê? Coincidiu de nós termos a migração do S/4HANA e coincidiu de nós termos a reforma tributária, ok? Quem ainda não migrou, no dia que eu falei essa frase, 30% das empresas tinham migrado para o S/4HANA, certo? Ok? As outras 70% ainda estava ali. Vou migrar, não vou migrar, decido, não vou. Traz dinheiro, preciso ficar para o negócio. Ok? Só que a reforma tributária entrou num momento anterior a esse processo. Sim. Ok? Então, assim, quem ainda não migrou vai ter o trabalho de tratar a reforma tributária no ERP, ok? Na versão que ele está, do jeito que está. Ele vai migrar para o S/4HANA e, querendo ou não, ele vai ter que tratar a reforma tributária de novo. Ou seja, eu vou pagar esse projeto várias vezes. É isso. Então, assim, nesse sentido, o ideal aí, para descomplicar isso, seria que aí já tivesse implementado o S/4HANA antes. Isso até próprias palavras vindo da SAP, entendeu? Ela aconselha a implementar o S/4HANA para que você esteja dentro do seu suporte package atual, na última versão aprimorada, cuja ela vai liberar as notas corretas. Não é que ela não vai liberar notas para o PHP. Sim. Mas é que, no seu pensamento,
aquele congelar o seu projeto, gerou uma nova conta do seu. Eu gosto de trabalhar valendo com governança. Eu sempre gostei de trabalhar com governança. Governança em tecnologia, ela te mostra uma série de fatores que você pode estar correndo risco ou não, né? Sim. E um deles eu falo como que a gente está com uma defasagem tecnológica, né? Do todo. Então, quando eu olho isso, eu falo, cara, se eu não avançar nesse sentido e alguma coisa acontecer, eu pago um pênalti muito grande. E a gente compartilha isso com a autogestão, né? Você que vem de uma área técnica, você acha que nós aqui do estado, aqui, como líderes de tecnologia, a gente precisa ter mais essas discussões lá em cima do negócio, né? Sim. E falar, cara, essa obsolescência que a gente está tratando agora, ela vai ser cobrada, né? Ou por falta de uma aplicação de nota, ou por um bug que vai acontecer, ou por um hacker, quando a gente fala disso aí, quando eu não atualizo o sistema também, eu posso ter uma brecha ali de segurança, né? Como é que você acha que a gente deve ter mais essas conversas? Trazer mais pessoas para o SIGs, por exemplo, para a gente discutir mais isso, criar um SIG novo, falar, cara, se você não está fazendo isso aí, o impacto que você vai ter lá na frente, qual que é o teu ponto de vista com relação a esse tema? Eu acredito, que tudo passa pelo princípio da sinergia. Okay? Então, assim, quanto mais próximo eu esteja, eu como TI, quanto mais próximo eu esteja da área de negócio, entendeu? Mais rápido eu vou ser em entender as dores e trazer isso para o sistema e tratar isso de uma forma sistêmica, gerando valor para o negócio. Okay? Então, assim, não somente internamente nas empresas, promover encontros entre a TI e a área de negócios, mas também nos SIGs. Sim. Entendeu? Porque aqui no SIG, quando eu abro um SIG, que ele dá aí 300, 350, 400 pessoas, sabe? Eu tenho pessoas da área de negócio, eu tenho pessoas da área de TI, eu tenho diretores, eu tenho coordenadores, eu tenho gerentes. Sim. Entendeu? Então, assim, é o momento ideal, o local ideal para se promover as ideias. Tá. Entendeu? Quando a gente olha, né, para grandes projetos de TDF, DRC, porque tem uma complexidade aí muito grande, né, que aí você também já realizou ao longo da sua trajetória profissional, está realizando aí, né, já tem um backlog grande aí, vai vir muitos outros aí, né. Quais lições importantes aí poderia tirar para garantir que um projeto de adequação fiscal ela tenha de fato um êxito, né? Ou seja, como é que eu acerto mais ela? E aí, quais os erros aí que você, ao longo da sua grande experiência, aí, você poderia dar de dica aqui para o público que vai nos ouvir? Nesse sentido, a parte de comunicação, eu acho que é muito importante. Okay? Nós, quando entramos, a área de TI entra em um projeto junto com a área de negócio, a comunicação tem que fluir. Sim. Sabe? Porque quando a comunicação não flui, ela gera um retrabalho. Ok? A empresa pede uma determinada customização, eu executo essa customização e devolvo para fazer teste. Aí você descobre que aquilo não foi feito da forma devida, Sim. que estava incorreto, ou que a pessoa que te passou a informação te passou a vírgula ou o ponto final que estava faltando. Ok? Isso para mim é retrabalho. Então, assim, a parte de comunicação é muito importante, sabe, para aproximar esses projetos. Okay. Outra coisa que são fatores assim que interferem diretamente no sucesso de um projeto, sabe, é a parte de teste. Ok? Muitas vezes quem solicita as alterações não é a pessoa responsável por teste. É as variáveis do processo. As variáveis, entendeu? Essas variáveis também, encontrar as pessoas certas e colocar as pessoas certas dentro do projeto, também é um fator fundamental de sucesso. Entendeu? Por último, novamente, o tempo. Sim, porque a gente atropela tudo, né? O projeto começa com início, meio e fim. O que acontece na maioria das vezes? O projeto inicia, ele faz o seu meio e chega no fim, você quer fazer tudo que você ainda não fez. Sim. Entendeu? Então, assim... Isso é igual a declaração de imposto de renda. É isso, você só deixa para o último... cada recibinho e guardar, depois no final do ano você fala, meu Deus, para que médico que eu fui, para quem que eu paguei, o que eu devo declarar? Né? É isso, você vai deixar, sabe, se você deixa para a última hora, a sua probabilidade de acerto diminui. Pensando na incerteza regulatória, na fase de transição da reforma, qual você acredita que deve ser o próximo passo imediato que as empresas devem focar em seu ecossistema SAP? O primeiro é criar o seu comitê gestor da reforma tributária.
Esse comitê, ele tem que ter praticamente todas as áreas hoje, né? Praticamente todas as áreas. Pessoas da área de suprimentos, contratos serão afetados, entendeu? Jurídico tem que Jurídico será afetado. Financeiro será afetado. Tá? Decisões estratégicas de abrir ou não uma empresa em determinado estado serão afetadas. Comércio exterior. Entendeu? Então, assim, toda essa gama de processos precisa de um comitê gestor. Sim. Precisam de pessoas que estejam fomentando esse assunto, circulando esse assunto, sabe? Eliminando ruídos, sabe? Informações que chegam por outras fontes, ou seja, esse grupo tem que canalizar essas informações e por esse grupo sair as informações corretas. Perfeito. Entendeu? Evitar boatos. Então, assim, ruídos dentro da empresa. Então, isso aí é uma parte importante. Outra parte que eu acredito, sim, pela minha experiência, tá? Pela parte que eu já passei, é que as empresas não vão deixar de fazer SPEDs. Não vai deixar? Não, não vai. O governo vai mexer no SPED. O governo já pediu recentemente agora, lá no registro C100, ele já pediu que some os novos impostos, ok? Lá no C100. E assim, vai vir aí uma apuração para CBS e IBS, pode ter certeza. Ok? Num futuro bem próximo aí, então, vamos lá. Nós vamos receber igual já estamos recebendo imposto de renda. Isso. Vai vir pronto. Já vai vir pronto. É isso. Entendeu? E aí a gente vai ter que falar, cara, isso aqui não concordo, e na realidade a prova do ônus vai ser, né, das empresas mostrar. Mesmo porque a gente vai ter a apuração em tempo real, né? É isso. Esses dias eu estava batendo um papo com a turma, estava assim, capacidade de processamento a gente tem. Uma quantidade de informação a gente vai ter. Ela é estruturada, a gente vai ter hoje condição das empresas tomar decisão dia a dia, com base não no recolhimento, no fechamento mensal, né? Mas você vai ter fechamento segunda a segunda, sim, na sua base, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil ele foi constituído, né? E aí tinha todas as regras tributárias de cada estado, né? Cada estado tem um jeito, um incentivo aqui, um incentivo lá. E isso agora fica unitário para todos, né? E aí daria mais competição. Como é que você vê num cenário de Brasil? Isso a gente vai ganhar, a gente vai perder? Qual que é a sua visão? Eu acredito que é ganho. Tá? Eu vejo como ganho. Tá? A reforma tributária, ela bate muito em cima de uma questão antiga que era comentada por vários advogados, tributaristas, até os próprios funcionários de TI que dão suporte a isso, tá? Que é a guerra fiscal. Sim. Ok? A reforma tributária ela vai contra a esse princípio de guerra fiscal, de beneficiamento de um Estado a outro, entendeu? E, nesse sentido, o comitê é essencial para tomar as decisões. Bom, muito obrigado aí por compartilhar aí, Valindo, seu conhecimento, experiência, né? Nós aqui da Azul agradecemos bastante. Eu sei o quanto, né, você tem que se dispor do seu dia a dia, do seu tempo para preparar o material, para ter essas discussões, esses pensamentos, né? O SIG aí do TDF, DRC na Azul está muito bem representado por você, então fica aqui o nosso sincero agradecimento. E a todos que nos acompanham, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio do Azul Talk. Obrigado, Inês. Obrigado.